pessoal, hoje é a aula 1 de língua portuguesa, tá? Esquece a data, não considera. A atividade pede para você, ó, leia o texto em voz alta para alguém da sua família. É para ler o texto. Quem não ler o texto não vai conseguir fazer as atividades. Então, tem que fazer a leitura, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu fui lá no texto e pintei os nomes das pessoas. Por quê? Para mostrar para vocês que todas as vezes que temos o nome de uma pessoa é com letra maiúscula. Observe até o nome da autora que está aqui do lado. Ó. Em alguns textos o nome da autora vem aqui do lado, em outros vem aqui no final. Mas eu quero que vocês observem também que cada vez que é um parágrafo, também começa com letra maiúscula. Pode ver lá. Então, aqui começou falando do primeiro dia de aula, né? Um parágrafo. E depois que eles conversaram, outro parágrafo. O que a Rebeca, né? Contando o que a Rebeca falou. Depois, o que o Carlos, né? Disse também. E, enfim, aí vocês vão ler para entender a história. Depois embaixo vem o vocabulário. O vocabulário é para vocês entenderem palavras que vocês desconhecem. Ó, acumular é uma palavra que significa o quê? Vocês vão ler aqui, expectativa. O que é? Ah, eu tô com uma expectativa que esse ano seja bom. Eu estou com uma esperança. Eu estou prevendo, estou esperando isso, né? Expressou. O que é expressar? Ah, ela expressou, ela falou, ela proferiu, ela demonstrou, enfim. A interpretação e compreensão do texto. Leia o texto e associe, numerando de acordo com o texto. Marilze, o que será que a Marilze falou? Né? Ela falou o quê? Você vai colocar o número 1 no que ela falou. E o Roberto vai colocar o número 2 no que ele falou. E a Rebeca, tá? Vai enumerar aqui. No terceiro parágrafo, Rebeca demonstrou estar um pouco ansiosa quanto à série que viria no ano seguinte. Qual a série que estava falando e por que estava ansiosa? Não se esqueçam que tem que começar com letra maiúscula. Ela se demonstrou ansiosa, pois não sabia como seria o ano seguinte. Essa é a minha resposta, tá? Eu quero a sua resposta, mas não pode esquecer, ó. Ela se demonstrou ansiosa, vírgula, pois... Aí você vai explicar por quê. Número 3, ó, copie do texto os nomes próprios, colocando em ordem alfabética. Eu fiz de um jeito para vocês entenderem que tá errado, ó. Letra C, Carlos. R, Rebeca. Bom, não pode ser R agora, porque o R vem bem depois do M. Então, primeiro tem que ser M. Daí, o que eu fiz? Ó, não vale. Então, letra C, A, B, C. Aí D não tem, E não tem, F não tem. Aí eu fui lá na letra M, Marilce. Depois, M, N, O, P, Q, R. R tem. Tem Rebeca e tem Roberto. Então, qual dos dois vai primeiro? Rebeca ou Roberto? Então, Rebeca, porque a letra E no alfabeto vem primeiro do que Roberto. Aí, as duas letras no início estão igual, eu vou olhar a segunda letra, tá? Observe a palavra em destaque, enumere de 1 a 3, classificando o sinônimo e antônimo das palavras. Sinônimos são palavras que são a mesma coisa, tá? E antônimos são palavras que são diferentes uma da outra. Quando eu falo bonita e eu falo linda, não é a mesma coisa? Então, essas palavras são sinônimos. Quando eu falo, esse risquinho aqui está estreito. Ah, esse aqui já está largo, ó. Então, são contrários. Estreito é o contrário. Então, contrário é antônimo e sinônimo é igual, certo? Então, vamos lá. Aqui tem uma lista de palavras para eu achar o sinônimo e o antônimo. A palavra diferente, qual que é o sinônimo? Qual que é a mesma coisa que diferente? Mesma coisa que é diferente é desigual. Eu já fui lá e coloquei o 1. Apreensiva. O que é apreensiva? Apreensiva é a pessoa que está nervosa, que está preocupada, não é isso? Então, o sinônimo de apreensiva é preocupada. Coloquei o 2. E o que é uma pessoa organizada? Uma pessoa metódica. Então, aqui eu já fiz para vocês. Essa aqui, tá? Eu já fui enumerando. Aí, depois aqui, o que é antônimo? Antônimo é o contrário. O que é o contrário de diferente? Diferente, contrário é igual. O que é antônimo de apreensiva? Ah, uma pessoa tranquila, porque apreensiva é nervosa, né? E o que é o contrário de organizada? Desorganizada. E depois temos o número 5, né? Que estamos passando por uma pandemia e durante a pandemia as aulas presenciais foram suspensas, dando lugar às atividades remotas. Escreva um texto contando como foi seu primeiro dia de aula em 2021. Aí eu já deixei um parágrafo
E comecei para vocês, ó, meu primeiro dia de aula foi remoto, a minha professora se apresentou e conversou um pouco com a gente. E aí depois vocês vão continuar. Que expectativa você tem para esse ano? Espero que esse ano seja assim, 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 que acabe a pandemia, que volte tudo ao normal e tal, enfim, você vai contar da sua forma. Se o seu primeiro dia não foi assim, você conta diferente. Mas não esquece do parágrafo para começar e depois, quando você for trocar de assunto, o outro parágrafo e a letra maiúscula, tá? Olha, tem um espaço pequeno, não tem mais espaço atrás, então usa só esse espacinho, tá bom? É um pequeno texto, mas tem que ser caprichado, com letra maiúscula, tudo bonitinho. Eu não coloquei título, mas vocês podem pegar uma régua, fazer um risco aqui. Em vez de vocês colocar meu primeiro dia de aula, coloque assim, minhas expectativas, né? Minhas expectativas para 2021, tá? E aí vocês falam o primeiro dia, em seguida vocês falam as expectativas, o que vocês esperam deste ano, beleza?